Oi, meu nome é Letícia Grande Conrado, eu sou acadêmica do 4º ano de Medicina e eu vou falar sobre as características da Síndrome de Klinefelter e a importância da realização de um diagnóstico precoce. Então, o que é essa síndrome? A síndrome de Klinefelter, ela é definida como uma alteração cromossômica que vai envolver mais especificamente o cromossomo sexual X. Ela pode afetar 1 a cada 650 homens e ela é a principal causa genética de infertilidade. Então, o paciente ele vai apresentar uma azoospermia, que é a ausência total da produção de espermatozoides no sêmen, e a minoria dos pacientes pode apresentar uma oligozoospermia severa, que é quando ele tem somente uma diminuição dessa produção de espermatozoides. O paciente pode apresentar desde características físicas, como uma baixa pedificação corporal e pubiana, uma alta estatura, uma ginecomastia, como até comorbidades por conta da doença. Então, ele pode apresentar síndromes metabólicas, doenças reumatológicas, anomalias cardíacas, câncer de mama, e essas doenças elas vão afetar diretamente a qualidade de vida do paciente. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? É reconhecer as características da síndrome de Klinefelter e a importância da realização de um diagnóstico precoce para a qualidade de vida do paciente. Então, como que ela surgiu? Ela foi descoberta pelo Dr. Harry Klinefelter, em conjunto com outros 2 pesquisadores. Eles fizeram um estudo em um homem que possuía ginecomastia e distúrbios hormonais, e juntamente com o estudo desse homem e o estudo de outros 9 adolescentes com características sexuais atípicas, eles descobriram que os portadores, da doença possuíam um cromossomo X adicional no seu cariótipo. E como é esse cariótipo? Então, o cariótipo clássico da doença é o 47XXY, mas ele pode aparecer de outras formas. Então, ele pode apresentar cromossomos adicionais, como por exemplo o 48XXXY, cromossomos anormais, como por exemplo o 47XXQY, e também ele pode apresentar algum mosaicismo, como por exemplo o 47XXY 46XY. Essas variantes que possuem mais de um cromossomo extra, elas são diagnosticadas mais precocemente, porque o paciente vai apresentar mais sintomas, né? E em relação ao nível de testosterona, como foi falado anteriormente, a descoberta foi feita justamente em um homem que possuía distúrbios hormonais, né? E como vai estar esse nível de testosterona? Então, uma pequena parcela dos pacientes, cerca de 20%, vão ter esses níveis normais. Mas esse nível ele pode aumentar ao decorrer da adolescência e ele vai diminuir progressivamente após os 15 anos, parando ali num limiar bem abaixo da normalidade. Em relação ao diagnóstico, o índice de diagnóstico ele é muito baixo e o fenótipo clássico ele vai afetar a minoria dos pacientes. Então, a maioria dos pacientes vão ter aqueles fenótipos diferentes e vão ter uma alta sintomatologia. 15 a 20% do diagnóstico é realizado no pré-natal, 10% antes da puberdade, 15% ao decorrer da puberdade e 50 a 60% somente na vida adulta. Então, assim, a gente pode ver que o diagnóstico ele é bem difícil, mas ele deve ser levado em consideração quando 2 ou mais características da síndrome estão presentes em um paciente. A síndrome ela pode acarretar numa diminuição de 2 a 6 anos quando o paciente possui alguma comorbidade associada, como eu citei anteriormente, tipo uma síndrome metabólica ou uma anomalia cardíaca, por exemplo. Então, é muito importante que os profissionais da saúde eles se familiarizem com a doença para eles conseguirem fazer uma realização de um diagnóstico precoce. Então, a gente pode concluir que a síndrome de Klinefelter ela pode afetar 1 a cada 650 homens e ela é responsável pela principal causa genética de infertilidade. Com a descoberta da síndrome, pode-se observar mais de um cariótipo, né? Sendo que os de diferentes do clássico são mais fácil o diagnóstico. E é muito importante que os profissionais da saúde se familiarizem com o diagnóstico precoce para eles visarem intervenções e tratamentos que melhorem a qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigada.